Me responde uma coisa. Se eu te perguntar quantos clientes tu vai fechar mês que vem, o que tu me responde? Eu aposto que a resposta é uma dessas três. É ou depende, ou se Deus quiser eu vou fechar um monte, ou a terceira resposta é um silêncio constrangedor. E não é por falta de esforço. O problema é que tu toca o teu comercial no escuro. Não sabe quantos leads entram, quantos viram reunião, quantos fecham, nem para onde vão aqueles que somem. Mas isso vai mudar hoje, eu te garanto. Eu vou te mostrar três coisas nesse vídeo. Primeiro, por que olhar só o faturamento faz o dono bom tomar a decisão errada todo mês? E qual o número olhar no lugar do faturamento? Segundo, os 5 indicadores comerciais que transformam o teu funil de achismo em painel real. Cada um na linguagem de dono, não de teórico. E terceiro ponto, como achar o gargalo exato do teu funil ainda hoje. O ponto onde o dinheiro está vazando agora, antes de tu gastar mais R$ 1 em tráfego pago. Aqui a gente fala de gestão do jeito que dono de negócio precisa ouvir, sem teoria de livro, com número real e decisão prática. Se inscreve e ativa as notificações. Toda semana tem os números que ninguém te ensinou e que separam o dono que cresce do que trabalha muito e fica no mesmo lugar. Agora bora, porque o que vem a partir daqui vai mudar totalmente a forma como tu vê e lê o teu comercial pra sempre. Tu pode ter certeza que tu nunca mais vai enxergar do mesmo jeito que tu enxergou. O faturamento é o retrovisor e tu tá dirigindo olhando pra trás. Aqui vai uma imagem que eu quero que tu grave, tá? Faturamento é o placar do jogo que já acabou. Ele te diz o que aconteceu, não o que vai acontecer. Tu olha o faturamento no final do mês e descobre se tu ganhou ou perdeu. Mas aí já é tarde para fazer qualquer coisa. O jogo já acabou. Os indicadores comerciais são para-brisa. Eles mostram o que tá vindo, enquanto tu ainda tem tempo de agir. É a diferença entre um comercial que é motor, que é previsível, tu sabe o que vem, e um comercial que é uma loteria, onde tu reza todo santo dia e torce para fechar o mês bem. E olha o que acontece com o dono que só olha faturamento. Quando o mês vem fraco, ele entra em pânico, faz promoção desesperada, dá desconto que não deveria dar e queima exatamente aquela margem que ele tanto protegeu. E quando o mês vem forte, ele também não sabe por quê, então não consegue repetir. Comercial sem número é montanha-russa emocional. Um mês tu é gênio, no outro tu é fracasso. E tu não controla nenhum dos dois. Tu simplesmente vive nessa montanha-russa. O funil como número e não como uma sensação. Venda não é um evento, não é fechei ou não fechei. Venda é um processo em etapas e cada etapa tem uma taxa de passagem. O lead entra, vira contato, vira reunião ou diagnóstico, vira proposta, vira fechamento. Cada uma dessas passagens tem um percentual. E é aí que mora o ouro. Quando a gente fala de funil com diversas fases, a taxa de conversão precisa ser pensada por etapas. Em vez de medir apenas a quantos leads se tornaram clientes, tu calcula a conversão ao longo de todo o processo comercial. Por que isso importa? Porque o dono que só olha o resultado final não sabe exatamente onde está perdendo. Se ele olha só o topo e o fundo, ele não sabe onde está perdendo no caminho. Pensa comigo, se o problema é pouco lead entrando, a solução é topo de funil. Tu precisa de mais audiência, mais tráfego, mais prospecção. Mas se o problema é muito lead entrando e a conversão ruim, a solução é meio de funil. Abordagem, qualificação, pitch de venda. São problemas totalmente diferentes, com soluções totalmente diferentes. E sem medir por etapa, tu trata os dois com a mesma receita. Errada ainda por cima. Nem sempre aumentar o número de leads lá no topo do funil significa fechar mais vendas. Se as taxas de conversão não estiverem adequadas, pouco adianta colocar mais pessoa dentro do funil. É o balde furado. Tu joga água e o nível não sobe, porque o balde está furado. Os 5 indicadores do painel comercial. Se insiste em medir, meça o que realmente importa. 5 números cirúrgicos. Taxa de conversão por etapa. As taxas de conversão são indicadores essenciais para acompanhar a saúde do teu funil e identificar possíveis gargalos no processo comercial. Tu calcula assim: quantos passaram dessa etapa dividido por quantos entraram nela. Entendeu? Lead para reunião, reunião para proposta, proposta para fechamento. Lead para reunião, reunião para proposta, proposta para fechamento. Cada passagem tem um percentual. Tu precisa saber todos esses percentuais. Dá o like aqui se tu quer ver o segundo painel dessa série. O operacional. Isso ajuda o algoritmo a entregar para mais dono que precisa ver isso. Assim como tu. Ticket médio. Quanto cada venda traz de faturamento em média? Esse número conecta diretamente com o que a gente viu antes sobre a margem. Ticket alto com margem baixa é armadilha. Tu fatura bem, porque o ticket é alto, trabalha muito e não sobra nada porque a margem é baixa. CAC,
Custo de aquisição de cliente. O CAC representa a soma dos investimentos feitos em marketing e vendas dividida pelo número de clientes conquistados em um mesmo período. Traduzindo para a linguagem do dono. Quanto tu gasta para trazer um cliente novo? Se tu não sabe isso, tu não sabe se o teu tráfego pago está te ajudando ou está te afundando. A melhor referência é a relação LTV sobre CAC. Um resultado saudável geralmente é de 3 para 1. O cliente precisa gerar 3 vezes mais valor do que custou para ser adquirido. Ou seja, se o cliente te custa R$500 para ser adquirido, ele precisa te gerar R$1.500. Essa é uma relação saudável de LTV sobre CAC. Ciclo de venda. Quanto tempo passa do primeiro contato até o fechamento? Este número é traiçoeiro porque ciclo longo trava o caixa. Se tu tem um ciclo de venda de 60 dias, significa que a decisão que gera faturamento hoje foi tomada 2 meses atrás. E aí tu entende porque o mês fraco aparece do nada. Na verdade, ele foi causado por um comercial que parou de funcionar semanas atrás. Só que como o ciclo de venda é 60 dias, aparece 60 dias depois. Outro ponto, previsibilidade. Com esses 4 números na mão, tu consegue projetar se entra X leads por semana, com taxa Y de conversão e ciclo Z de dias. Quantos clientes tu fecha mês que vem? Essa resposta deixa de ser depende e vira um número real, porque tu tem dados e métricas. Se esse conteúdo está fazendo sentido para ti, compartilha com um sócio ou com aquele amigo dono do negócio. Esse é o tipo de conversa que precisa acontecer em todas as empresas. Achar o gargalo e consertar antes de gastar. Esse ponto eu acho importantíssimo de eu falar aqui nesse vídeo. Agora o movimento mais prático de todos. Tu vai pegar o teu funil real e achar a etapa que mais vaza. Cenário A, tá? Entram 100 leads no mês e fecham 2. Ou seja, a taxa de fechamento total sobre leads totais é de 2%. Entrou 100, tu vendeu 2. Qual é o problema? A maioria vai dizer, preciso de mais lead. Mas espera aí, se tu dobrar os leads e a conversão continuar em 2%, tu vai fechar 4 ao invés de 2. E vai ter gasto o dobro em tráfego. Entendeu? O problema não é o topo, tá entrando 100 leads. O problema é a conversão. O problema é que entra 100 e só sai 2. Tu tem um balde furado. Olha o cenário B. Entram 10 leads no mês e não 100. E 4 fecham. Taxa de conversão 40%. Aqui sim o problema é o topo. Tu precisa de mais lead, porque tua conversão já é muito boa, 40% é ótimo. E o funil tá funcionando. Nesse caso, investir em tráfego faz sentido, porque tu joga a gente para dentro do teu funil. Acompanhar as taxas de conversão é uma das maneiras mais simples e eficazes de analisar o desempenho comercial. Sem isso, tu não só perde o controle sobre o funil de venda, como também não consegue rastrear as falhas que surgem em todo o processo. O ponto duro aqui é o seguinte, quase todo dono de negócio acha que o problema é falta de cliente e joga mais dinheiro em tráfego pago. Mas na maioria dos casos, o vazamento real está na conversão. E aí, o dono paga muito caro para encher um balde que está furado. Medir o funil por etapa diz exatamente onde consertar antes de tu gastar. Pergunta para você aqui nos comentários. Tu sabe qual é a taxa de conversão de proposta para fechamento agora? Escreve aqui nos comentários. Tu vai ver, vai ser revelador a quantidade de pessoas que não sabem responder isso sem parar e calcular durante um dia inteiro. Mas tem um ponto que eu guardei aqui para o final do vídeo porque ele muda muita coisa. É o que conecta esse painel com o maior gargalo que o dono de negócio enfrenta. E quando eu te mostrar isso, tu vai entender por que medir o funil não é só uma questão de gestão. É uma questão de liberdade, que vai muito além da gestão, convenhamos entre nós. O comercial, que depende de sorte, depende de ti. Pensa nisso. Quando não existe um sistema, quando não existe número, a única variável que faz a venda acontecer é a tua presença, o teu feeling, o teu jeito de falar. Tu é o processo. E a empresa não cresce. Ela oscila junto com a tua energia. O indicador comercial é o que transforma a venda de talento em venda de processo. É o que permite que outra pessoa venda, porque agora existe um funil para acompanhar, uma taxa para bater, um gargalo para resolver. Não é mais um dom do dono para imitar. É um sistema para operar. A virada grande é essa. Tu não controla o que tu não mede e não delega o que tu não controla. O número comercial é a ponte entre eu vendo e minha empresa vende. No episódio anterior, a gente garantiu que a venda dava lucro. Aqui, tu garante que ela entra de forma previsível. Juntos, esses dois painéis respondem à pergunta que todo dono deveria saber de cabeça a resposta. Quanto de lucro previsível meu negócio gera por mês? Não o faturamento que oscila, o lucro que tu consegue projetar. Isso dá muita tranquilidade e acaba com boa parte da ansiedade do dono.
Tua tarefa agora é bem concreta, tá? Desenha o funil dos últimos 90 dias. Quantos leads entraram, quantos viraram reunião, quantos viraram proposta e quantos fecharam. 4 etapas. Calcula a taxa de cada passagem entre essas etapas. Acha a etapa que vaza, ou a que mais vaza, e essa é a que tu conserta primeiro, antes de gastar R$1 a mais em tráfego. No próximo episódio, a gente fecha o terceiro painel, que é o painel operacional, porque tu sabe qual venda dá lucro e como fazer ela entrar de forma previsível, com esse vídeo e com o vídeo anterior. Mas e depois que o cliente compra? O que tu entrega tá no padrão? Ou tu só descobre que a qualidade caiu quando o cliente já foi embora? Esse é o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e te vejo lá.